Boa tarde, meu nome é Elane Gomes, eu sou professora do Instituto de Geociências da UFBA e hoje vou ministrar para vocês a oficina sobre OpenStreetMap 3D, participando do evento Open Data Day. Nesta oficina, nós iremos abordar conceitos de informação geográfica voluntária, consulta, edição e download dos dados do OpenStreetMap, dados geográficos em 3 dimensões, aplicações dos modelos 3D, softwares e padrões para modelagem 3D, plataformas que utilizam esses dados no OpenStreetMap e vamos também fazer uma prática com dados do OpenStreetMap 2D e 3D em ambiente SIG utilizando o QGIS. O termo informação geográfica voluntária tem sido muito utilizado, principalmente devido à quantidade de informação geográfica que tem sido disseminada através da tecnologia e através da Web 2.0, que tem como objetivo deixar o usuário, né, de ser apenas um consumidor de dados, fazendo com que ele consiga interagir mais com as informações apresentadas, através de mapas dinâmicos, webmaps, SIGWebs, entre outros. Nós podemos ressaltar algumas plataformas mais utilizadas para o uso da informação geográfica voluntária, como, por exemplo, o Wikimapia e o OpenStreetMap. Assim, o OpenStreetMap se tornou uma das principais fontes de dados geográficos voluntários, sendo uma iniciativa internacional com o objetivo de coletar e fornecer esses dados geográficos gratuitos, valorizando o conhecimento dos usuários. Então, algumas alterações que esses usuários possam fazer nessa ferramenta serão analisadas por profissionais que vão dar o feedback, né, permitindo que esses dados estejam disponíveis para qualquer usuário do OpenStreetMap posteriormente. Então, existem uma infinidade de análises espaciais que podem ser realizadas com os dados do OpenStreetMap, como, por exemplo, cálculo de rota, distância, comprimento de vias, localização ideal para inserção de novas edificações. Pode ser muito utilizado também na área ambiental, para a área de preservação permanente, APP, e também para identificar quais são possíveis edificações ou vias que estão indevidamente nessa área de APP. Então, nós observamos que existe uma busca pelo uso desses dados voluntários cada vez maior, mas nós precisamos ter alguns cuidados em relação ao georreferenciamento dessas informações, porque podem ser utilizados sistemas de coordenadas distintos e pode não corresponder exatamente àquela localização no mundo real. Mas esses dados também possuem uma alta acurácia temática e temporal, uma vez que os usuários têm uma alta rotatividade de inserção de dados para uma determinada área e também a inserção de atributos, né? Então, esse é um ponto positivo da ferramenta. E também o fato dos usuários terem um conhecimento daquela área que ele vai inserir a informação facilita, fazendo com que a gente tenha uma maior fidelidade dessas informações. Mas, mesmo assim, não podemos esquecer que esses dados podem ter inconsistências e, por isso, é tão importante que os moderadores façam esse trabalho de verificação dessa informação e validação na plataforma do OpenStreetMap. Então, quais tipos de dados nós temos nessa plataforma do OpenStreetMap? Uma infinidade de dados, na verdade. É importante que vocês verifiquem o site aqui pelo endereço do openstreetmap.org e, inicialmente, a tela que vocês vão verificar é similar a essa aqui. Quem ainda não tem conta, por favor, criem aqui na opção Criar Conta, e quem já tem, basta vir na opção Entrar.
Vocês podem escolher uma área para dar zoom. Eu escolhi aqui o município de Salvador, e vocês vão verificar as informações que estão cadastradas a partir dessa opção aqui, camadas do mapa, tá? É importante ressaltar que vocês precisam ter logado na plataforma, né? Aí vai aparecer o nome de vocês aqui. Depois que vocês fizeram essa informação, vocês postaram essa informação. Então, a partir do momento que vocês habilitarem essas camadas, vocês vão ter aqui as opções de notas do mapa e dados do mapa, na qual, a partir do momento que é clicado aqui em algum ponto, né, desses daqui aparecendo na tela, você vai ter acesso a essas informações. Então, por exemplo, eu cliquei aqui nesse ponto e verifiquei a descrição, né? A informação aqui é o condomínio Colina Azul, que foi criado aproximadamente há 2 anos atrás. A partir do momento que vocês escolham uma outra área para dar um zoom, eu escolhi aqui a área próxima da Universidade Federal da Bahia, ele consegue acessar informações de proximidade, ou seja, todos os elementos próximos, ele começa a listar aqui para vocês. Por exemplo, via secundária da Avenida Ademar de Barros, da Universidade Federal da Bahia, um estacionamento, uma via de serviço, e vai atribuindo todas essas informações aqui para o que você clicou. Nesse outro caso aqui, eu cliquei em uma linha para pegar a informação dessa linha e ele me trouxe quais são os atributos que estão relacionados com essa linha, ou seja, são chamados aqui de etiquetas. Ou seja, isso aqui são informações que vão aparecer como atributos em um SIG, por exemplo. Então, até esse momento, nós fizemos apenas uma consulta das informações, tá? Então, nesse caso, a gente vai fazer agora uma edição desses dados no OpenStreetMap. Para isso, vocês vão acessar a aba Editar. Lembrando sempre que vocês têm que estar logados aqui. Podem também escolher uma área, né? Dar zoom em uma área e verificar essas informações que já estão cadastradas para saber o que você poderia, no caso, editar. Lembrando que você pode editar apenas uma geometria ou você pode editar os atributos também dessa informação. Nesse caso aqui, eu cliquei em um pontinho desse aqui, que representa uma vegetação nativa, mata nativa, e quero saber quais são as informações que estão relacionadas a esse ponto, né? Então, ele mostra aqui todos os campos e as etiquetas para que eu tenha acesso a essas informações. Nesse outro caso aqui, eu cliquei em um estacionamento e ele também me traz essas informações que estariam cadastradas. Isso tudo é para você verificar quais são as informações que estão disponíveis aí na área de trabalho, e saber o que você poderia cadastrar, por exemplo. Aqui também você pode inserir um comentário, né, para o que você está verificando e está dizendo aqui que você está em um ponto sem etiqueta, ou seja, não tem essas informações de atributo e você pode estar fazendo e contribuindo com a plataforma desse jeito. Lembrar sempre de quando você traz uma informação nova que quer disponibilizar, você tem que vir na opção salvar, e também pode pedir aqui, ó, que alguém revise as suas edições. No final, você clica em enviar e o OpenStreetMap vai ter acesso às suas informações. E nesse caso agora, digamos que você quer fazer uma geometria do zero e cadastrar os atributos. Então, você tem 3 opções nesse momento. Você pode criar um ponto, pode criar uma linha ou pode criar uma área. Lembrando que ponto vai ser usado para restaurante, monumentos, caixas de correio ou outros pontos no mapa. Uma linha vai ser usada para ruas, estradas, vias de pedestre, rios, entre outros. E uma área para parques, edifícios, lagos e outras áreas.
Quando você criar esses pontos, linhas ou áreas, sempre vai aparecer aqui na lateral esquerda a informação, né, do que você está criando, o tipo de elemento. Aí você vai clicar e vai escolher quais são as opções e vai poder inserir. E nessa última etapa, nós vamos fazer o download de alguns dados para utilizar em um ambiente SIG, tá? Então, aqui eu vou acessar a barra, né, aqui, chamada de exportação, e ele vai aparecer um retângulo envolvente com a área que vai ser abrangida. Nesse caso, as coordenadas, né, referentes a essa área estão aparecendo aqui, e você pode selecionar outra área. Aparece uma opção aqui, selecionar a área manualmente. Depois que você já fez o recorte do tamanho que você quer, você vem na opção exportar, ok? Lembrando que o único tipo de arquivo que vai ser baixado nesse momento é uma extensão .osm. É bom ressaltar que vocês não peguem uma área de abrangência muito grande para que não tenha uma quantidade exagerada de dados. Vocês também vão verificar nessa etapa e na anterior, vocês verificaram que não existiam dados em 3 dimensões para essa área que a gente está trabalhando, né? A maioria dessas informações são apenas dados 2D. E a gente vai entender o porquê que acontece isso e o que faz nesses casos. Inicialmente, é necessário que a gente entenda o que são esses dados geográficos em 3 dimensões e para que isso serve, né? Para que isso está sendo utilizado e o que eu posso fazer nesses casos. Existem inúmeras aplicações desses modelos 3D, a maioria delas está relacionada com planejamento urbano, com cadastro de edificações, resposta à emergência, prevenção de danos, né, de danos sísmicos, inundações, simulação de energia e estimativa de energia urbana. Então, isso tudo está muito voltado para as questões de cidade, e a maioria das aplicações tem sido verificadas nesse sentido. Nesse contexto, tem surgido inúmeros softwares usados para modelagem de cidades, baseados em dados geográficos. Muitos deles são arquivos shapefile, que são identificados e utilizados em alguns SIGs, mas temos também outros tipos, tá? Então, nesse caso aqui, eu vou ter o software do Rhinoceros com seu plugin Grasshopper, que trabalha com dados geográficos e trabalha com Shape também. Vamos ter o SketchUp, através do seu plugin City Editor. Vamos ter o City Engine, que é da Esri. O Random City 3D, para a ideia de trabalhar com cidade em diferentes níveis de detalhe. Também tem o 3D Fire, que é para uso de dados através de nuvens de pontos, e o OSM2 CityGML, que é uma aplicação que utiliza dados do OpenStreetMap para dados CityGML. Para trabalhar com esses dados 3D, existe um padrão muito utilizado e difundido, principalmente para a SIG, que é o padrão CityGML. Então, inicialmente ele foi sugerido em 2008, na sua primeira versão, e atualmente estamos trabalhando com a versão 2.0. Esse padrão trabalha com diferentes níveis de detalhe, né, que são os LODs, variando do nível de detalhe LOD 0 até o LOD 4, ou seja, do nível de terreno, passando por vários tipos de informação das edificações, até a sua parte interna, avaliando questões até de janela, de porta, de quadros e de elementos mesmo da própria edificação. E para a gente entender aqui, existem várias plataformas que exibem dados especificamente do OpenStreetMap, que são 3D, né? Estando disponíveis na internet. Não apenas de modelagem 3D, mas voltado para o OpenStreetMap.
Entre elas, podemos ressaltar o Mapbox, o F4Map, o OSM Building e esse OSM.io, que são plataformas que têm como objetivo apenas visualização, outras permitem download, outras permitem alguns critérios de manipulação. Também temos o OSM 3D, o OSM Go e o MapZen. Todas elas vão ter essas variações baseadas no tipo de dado e no que permite que o usuário realize, né? Mas é importante ressaltar a iniciativa do OSM 3D por ser uma plataforma que permite o uso desses dados estando relacionado à Universidade de Heidelberg, na Alemanha, através do grupo de pesquisas de Science. Essa plataforma, então, é uma das mais completas para o uso de dados do OpenStreetMap, inclusive disponibiliza alguns scripts para o usuário fazer o download e utilizar os seus dados. Mas aqui a gente vai focar no uso dos dados 3D em ambiente SIG, porque a gente não teria condições nesse tempo de trabalhar com essa questão de script, instalar outros programas e outras plataformas para fazer essas verificações. Então, como é que eu posso usar os dados do OpenStreetMap em um SIG desktop, por exemplo, né? A gente vai utilizar o QGIS, por ser uma plataforma gratuita e de código aberto, para usar esses dados do OpenStreetMap nesse momento. Peço que vocês acessem o site pelo endereço aqui do QGIS. Lá vocês vão encontrar várias versões desse software, mas eu sugiro que você não use a última versão, porque às vezes ela é mais estável, né? Mais instável, e podem ocorrer alguns probleminhas. Então, nesse caso aqui, eu estou escolhendo a opção da versão 2.14 para trabalhar. A maioria dessas versões são bem similares, bem parecidas à interface, então vocês podem usar qualquer versão que vocês já tiverem no computador, tá? E buscar aqui pelas opções que eu vou falar. É importante também que vocês salvem todos os dados na mesma pasta, escolham uma pasta nos documentos, por exemplo, para salvar todos os arquivos dessa oficina, para que a gente esteja sempre trabalhando dentro dessa mesma pasta. Então, nesse primeiro momento, vocês vão salvar aquele arquivo que vocês fizeram lá no OpenStreetMap, naquela hora que eu pedi para fazer o download, é exatamente esse arquivo que a gente vai usar aqui. Então, vocês baixaram, deve estar lá no download do computador de vocês. Vocês vão colocar em uma pastinha agora nos documentos para que a gente importe aqui no QGIS. Para isso, então, a gente vai escolher aqui a opção adicionar camada vetorial nesse vizinho aqui e a gente vai buscar o arquivo que é o .osm que a gente baixou lá na plataforma. Então, eu vou vir aqui em buscar e vou mapear o caminho, ou seja, encontrar aqui onde é que está esse arquivo, certo? Ao encontrar, você clica nele e vem em abrir. Ele aparece essa caixinha aqui perguntando o que vocês querem adicionar. Se vocês querem só os pontos, só as linhas, só os polígonos, ou se vocês querem que venha tudo. No meu caso, eu pedi a opção selecionar tudo. E a gente vai ver aqui, eu escolhi a área da UFBA, né? Então, ele pegou todas essas informações que foram feitas no download lá no OpenStreetMap. É importante dizer também que esses dados vêm todos separados assim e que eles são arquivos nativos do OpenStreetMap, ou seja, eles não estão em formato shapefile, por exemplo. Nesse momento aqui, vocês podem também clicar com o botão direito na camada de pontos, que é a primeira, para verificar quais são os atributos que vieram junto com essa informação, certo? Então, clicando com o botão direito, vocês vão acessar essa tabela e vão verificar se tem nome, se tem endereço, qual é o tipo de informação que tem aí nos atributos. Pode passar aqui também a barra lateral para fazer essa verificação de todos. Outra opção
para acessar essas informações é através desse ícone aqui, que é o izinho, o identificar informação. Você clica nele e clica nos pontos do mapa ou nas linhas para verificar as informações que vão aparecer aqui na lateral, que são justamente o que está lá na tabela de atributos cadastrada. Agora, a gente vai precisar, se o objetivo for adicionar outras informações nessa tabela de atributos, adicionar outras feições, é necessário que vocês salvem isso como shape, né? Para que isso possa ser feito. Então, clicando aqui com o botão direito, nessa camada, vocês vão na opção salvar como e vão escolher aqui o formato shapefile, o .shp, o SRC vai ser o WGS84, que é o nosso sistema, né, de referência, e sendo o mesmo, né, aqui o EPSG 4326, o mesmo dos dados lá nativos do OpenStreetMap. E na opção salvar como, vocês vão escolher o caminho que vocês vão salvar esse arquivo em shape e vão dar um nome para ele. Então, no caso, eu dei o nome aqui, ponto. Então, gente, essa opção foi para vocês identificarem exatamente como pegar um arquivo, né, nativo do OpenStreetMap e trazer para o SIG. Mas existem outras formas de acessar esses dados do OpenStreetMap justamente dentro do SIG, diretamente, né? Então, a gente vai entender como é que isso pode ser feito também. Então, vocês podem vir aqui na opção Projeto, Novo Projeto, e deixar a tela em branco para que a gente traga as informações daqui de dentro mesmo, verificando como é que isso pode ser feito, tá? Então, na minha versão aqui, eu vim em Web, OpenLayer Plugin, OpenStreetMap. Mas se o de vocês instalaram agora e ainda não tem esse complemento, porque a maioria das informações aqui são complementos, vocês têm que vir na opção Complementos, instalar e gerenciar complementos para poder buscar esse OpenLayer Plugin, ok? Então, vocês verifiquem aí se no de vocês já vai ter. Outra coisa importante, gente, é que lá nos dados da UFBA, vocês verificaram nos complementos, nos atributos, que, ou qualquer outra área que vocês tenham pego, né, que o uso de dados do 3D seria muito pequeno. Ou seja, eu baixei, fiz alguns testes e nenhum deles veio com a informação 3D, que seria relacionado com a altura desses elementos. Podem ser edifícios ou podem ser áreas de vegetação, por exemplo. Então, vocês vão escolher uma área, pode ser fora do Brasil, pode ser qualquer lugar do mundo, que vocês encontrem essa informação 3D, tá? Então, fiz alguns testes e eu selecionei aqui Nova York para fazer essa prática com vocês agora. E, então, vai abrir aquela página inicial, quando vocês baixaram aqui o complemento do OpenLayer Plugin e do OpenStreetMap aqui dentro, vai vir aquela tela inicial do globo todo. Aí vocês podem dar zoom na área que vocês preferirem. Então, eu escolhi Nova York, né, como eu acabei de dizer, e dei zoom aqui ainda em uma área específica para obter esses dados. E aí eu vou verificar quais são as informações que vão aparecer para mim. Para isso, para baixar esses dados, eu vou filtrar, na verdade, né? E vou usar um complemento específico. Então, esse complemento eu ainda não tinha, eu tive que vir aqui na opção complementos, gerenciar e instalar complementos, como eu falei para vocês. E o nome desse complemento é o Quick OSM. Então, vocês digitam aqui, selecionam esse checkbox para ele aparecer, tá? Depois que ele já está aqui, ele pode aparecer em qualquer local da barra de ferramentas. Como eu já baixei, né? Ele aparece aqui, desinstalar ou reinstalar. Então, não quero nada disso, só habilito e fecho. E ele apareceu aqui, ó, nessa lateral direita, tá? Da tela, mas ele pode aparecer em qualquer local aí da barra de ferramentas. E para que serve, então, esse complemento? Ele vai fazer uma busca, né, aqui dentro para a gente dizer o que a gente quer. Então, por exemplo, aqui em chave, a gente vai escolher a opção Build,
que são as edificações, e, posteriormente, quais são os valores, tá? Então, eu verifiquei aqui que na minha área o que mais tem é apartamento. Então, eu vou fazer uma consulta com building e apartments. Selecionando aqui a camada do OpenStreetMap, eu venho na opção de busca, tá? E, posteriormente, ele vai gerar essas edificações aqui, os polígonos das edificações que estão em rosa aqui na minha tela, e a camada aqui, Building Apartment. Ou seja, não são todas as edificações, são apenas os apartamentos. E agora eu vou verificar quais são os atributos que aparecem nessa opção. Para isso, eu clico com o botão direito na camada do polígono das edificações e venho aqui em abrir tabela de atributos. Então, eu vou ver tudo que tem disponível nesses dados, tá? Para isso, eu vou passando aqui. A gente está vendo, ó, que veio só a opção dos apartamentos dessa área de Nova York. E eu vou passar aqui a barra de rolagem para verificar. E exatamente a informação que eu quero, o 3D, né, que a gente vai trabalhar, é a altura dessas edificações. Uma coisa, gente, que aconteceu aqui no meu caso é que esses dados foram cadastrados de altura como texto. Então, a gente não vai conseguir fazer algumas análises, né, como a geração da informação 3D, porque a altura deveria estar como campo numérico. Então, para resolver esse probleminha, a gente vai fazer o quê? A gente vai criar uma nova coluna nesse mesmo shape, tá? Então, para isso, vocês vêm aqui nesse lapisinho para habilitar a edição e em seguida vocês vêm aqui na opção nova coluna, ok? Então, eu vou colocar aqui o nome, altura, o tipo vai ser inteiro, número inteiro, porque a gente vai desprezar os decimaizinhos dessa altura, e a largura pode ser 10. É importante que vocês verifiquem o que aqui? Que aqui está a altura em inglês, né, no original, e a gente está colocando aqui a altura em português para a minha nova coluna. Vocês vão verificar que a última coluna que criou foi exatamente a coluna que eu acabei de solicitar a altura. Só que ela está em branco. E aí, o que a gente faz? A gente vai colocar cada informação manualmente? Não. A gente vai fazer o seguinte. A gente vai preencher essa opção de forma automática através da opção aqui, abrir calculadora de campo. Em seguida, vocês vão selecionar a opção atualiza um campo existente e vão dizer qual é o campo que vai ser atualizado, né? Que vai ser a altura aqui. Em seguida, vocês vão escolher aqui a opção campos e valores nas funções até achar a opção de altura, né? Que estava cadastrada inicialmente a versão em inglês, e vão clicar 2 vezes para que venha aqui para a lateral esquerda. E após isso, vocês vão dar OK. Vão verificar novamente na tabela que foi preenchido com todas as informações que tinham inicialmente daquela coluna, passaram para essa. O que está nulo é porque não tinha sido cadastrado mesmo. E agora, nós vamos fazer, por fim, exatamente essa validação dessas informações para poder trabalhar com o nosso modelo 3D, que é o nosso objetivo, né? Trazer os dados do OpenStreetMap e trabalhar com a opção 3D. Para isso, a gente vai usar um outro complemento, provavelmente vocês também não tenham. Então, vamos vir aqui em complementos, gerenciar e instalar complementos. E vamos digitar aqui QGIS23JS, que é o nome do complemento. Vocês vão habilitar aqui na opção e vão fechar. No meu caso, ele apareceu aqui como se fosse uma ortofotozinha, né, de fundo aqui.
ele pode aparecer em outro local, certo, gente? Vocês dão uma procuradinha aí, porque cada versão ele aparece em um lugar. E aí vocês vão clicar nessa opção e vão escolher aqui o que é que vocês querem fazer para gerar a extrusão. Ou seja, o nosso mapa até agora está em duas dimensões, x e y. E eu quero usar a terceira dimensão através da altura dessas edificações para gerar o nosso 3D, ok? Então, eu vou escolher aqui, ó, polígono Build Apartments, que é justamente o polígono que a gente vai usar para fazer essa extrusão, e vai escolher aqui, objeto tipo extrusão. No tipo da coordenada, vocês vão escolher o modo absoluto e aqui embaixo, na opção de exportar atributos, vocês vão habilitar, dizendo que vocês querem que vá, além da geometria, também o atributo. No label, vocês não precisam pedir o label, não, pode deixar sem, tá? E aqui vocês vão vir em Browse e vão escolher o local que vocês vão salvar e também, quando chegar lá, vocês vão dar o nome. No meu caso, eu dei o nome aqui, ó, Modelo Absoluto 3D. Lembrando sempre de underline para separar as palavras, tá? Porque esses arquivos a gente não usa espaço. Depois vocês vão aqui, dão OK e vão ver o que foi gerado, tá? Então, nesse caso, é importante que vocês verifiquem exatamente o tipo de arquivo, tá? Então, nesse caso, a gente gerou um arquivo HTML, que é nativo aqui desse tipo de modelo. Então, fica um pouco difícil da gente usar esse modelo para outras coisas, para integrar com outros modelos, mas o objetivo foi alcançado, que era verificar o uso dessas informações 3D através do OpenStreetMap, né? E aqui também, só a geometria que a gente está visualizando, e aqui para verificar exatamente se a gente quiser consultar as informações de atributo desses arquivos, a gente pode clicar em qualquer ponto desse 3D aqui no mapa, qualquer edificação, e ele vai trazer exatamente todas aquelas colunas lá que estavam cadastradas na tabela de atributos, ok? Então, eu espero que vocês tenham gostado, tenham aproveitado, e se vocês tiverem dúvida, eu estarei aqui disponível para a gente tirar dúvida e vocês podem fazer as perguntas, e obrigada pela atenção. Meu e-mail é esse aqui, qualquer coisa vocês podem me contactar depois também. Muito obrigada.